Bom, então, bom dia de novo, vamos à aula. Eu quero só encerrar esse módulo sobre a narrativa clássica grega. Na aula passada ficou faltando comentar, ficou faltando fazer, na verdade, aquela comparação entre, usando a guerra como pano de fundo, aquela comparação entre a narrativa clássica, né, e as narrativas modernas, que têm a guerra como pano de fundo. Então, consequentemente, eu selecionei alguns trechos breves de alguns romances do século XX que tratam de personagens em meio à Primeira ou à Segunda Guerra ou à Guerra do Vietnã, né? Guerras reconhecidamente brutais pela quantidade de vítimas que fizeram, né? Pela escalada, pela grande ampliação da violência, inclusive, né, que a gente pode perceber entre a Primeira Guerra Mundial, que todo mundo achou que era o apogeu da violência tecnológica, né, o apogeu, que a gente não podia ir mais longe, né, em termos de um açougue tecnológico, técnico, humano, né? Até que vem a Segunda Guerra Mundial e depois aquela coisa vergonhosamente brutal que foi o massacre que os americanos impuseram, sobretudo aos vietnamitas, aos cidadãos pobres, né? Que viviam nas florestas do Vietnã, do Laos e do Camboja, né? O que os americanos fizeram lá foi um dos maiores massacres da história do século XX, um dos maiores crimes de guerra que uma nação altamente desenvolvida e rica já praticou contra um povo da história, né? O, os americanos sobrevoando aquelas florestas, atirando agente laranja, um agente químico que desfolhava as árvores, e depois bombardeando as pessoas lá embaixo com napalm, que era uma mistura de explosivo plástico e gasolina, né? Ou seja, quando aquilo atingia o chão, as pessoas, aquilo incendiava e grudava na pele, nas árvores, nas coisas, nas casas, queimando tudo, né? A quantidade de vietnamitas que morreram basicamente incinerados por napalm, é de uma crueldade, de uma brutalidade incrível, assim, né? Vejam, só pelo nível de brutalidade das guerras modernas, a gente percebe o quanto os gregos honravam e respeitavam a própria ideia de guerra, quando a gente olha para a Ilíada hoje e para o comportamento daqueles heróis diante da situação extrema da guerra, né? Mas antes de entrar basicamente nesse assunto, né, eu gostaria só de concluir aqueles comentários que eu fiz sobre o Walter Benjamin na aula passada, estão lembrados? Benjamin, um filósofo e crítico alemão, que foi um dos primeiros no século XX a discutir a importância da ideia de experiência. Eu até coloquei na luz a diferença entre Erlebnis e Erfahrung, estão lembrados? Entre vivência e experiência. Expliquei essas duas coisas, né? E citei a Jeanne-Marie Gainsbourg numa entrevista que ela deu, né? Falando sobre o núcleo etimológico de Erfahrung, que vem do verbo alemão erfahren, coloquei isso na lousa também, né? Que significa viajar, atravessar um país. Então, assim, para as narrativas clássicas, a melhor forma do homem construir experiência, saberes, né, derivados da vida, derivados da observação do mundo, do conhecimento das coisas, era viajando, né? Viajar era uma forma de conhecer, uma forma de descobrir, né? E não só de atender, digamos assim, a curiosidade, como eu venho falando aqui e associando ela à figura do Odisseu, né?
O viajar é uma forma não só de atender à curiosidade humana, ou seja, essa vontade de saber, né? Como viajar é um modo de construir experiências e de tornar esse conhecimento do mundo, digamos assim, né? Parte da nossa própria... eu gosto dos alemães porque eles têm um conceito para tudo, né? Parte da nossa própria Weltanschauung, né? Da nossa própria visão de mundo, né? Da nossa própria visão de mundo, né? Então, digamos assim, viajar desde a Odisseia, ou seja, desde a cultura grega, é sabido que viajar é uma forma de nós ampliarmos o nosso conhecimento sobre a realidade que nos cerca, sobre a realidade que nos abriga, né? E como eu venho insistindo aqui na interpretação do personagem Odisseu, o Odisseu encarna, o Odisseu figura, representa justamente esse homem de conhecimento, esse homem curioso, né? Esse homem que usa a inteligência como uma forma de não só observar o mundo, mas de transformar essa observação num conhecimento prático, em parte da sua própria visão de mundo, né? Um conhecimento que vai ajudá-lo depois, né, ao passar por situações semelhantes, aquilo que ele aprendeu com outros povos, outras culturas, em outras viagens, em outras jornadas, aquilo vai se transformar numa forma de sabedoria que ele vai poder mobilizar sempre que precisar, sempre que se encontrar diante de uma adversidade qualquer, né, diante de um obstáculo qualquer, diante de uma necessidade qualquer. Tá claro isso, pessoal? Então vejam, a Erfahrung, o conceito alemão de experiência, como Benjamin a pensa, tem como raiz etimológica, como a Jean-Marie aponta, a palavra alemã Erfahren, que quer dizer viajar, atravessar países, atravessar continentes, né? E, consequentemente, aprender coisas, né? Então vejam, a experiência, tal qual o Benjamin a pensa, e ele vai discutir a questão da experiência, como eu disse, em vários textos dele, né? Mas há dois textos em que a ideia da experiência e o modo como ele a pensa são muito importantes e retornam de um texto para o outro. Ele tem um texto que se chama Experiência e Pobreza, que é um texto de 1933, e ele tem o narrador, ou, dependendo da tradução, o contador de histórias, o narrador, que é de 1936, né? O narrador tem um título maior, que é Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, que é um escritor russo do final do século XIX. O pessoal da sala que já leu Dostoiévski, que já leu Leskov, vocês conhecem? Nikolai Leskov, para o Benjamin, no narrador, né? O Nikolai Leskov é um modelo de narrador tradicional, de contador de histórias, num momento da literatura em que o contador de histórias, esse sujeito que narra, né, histórias que servem como uma forma de sabedoria, de transmissão de experiências, né, desapareceu. Eu gosto muito do Leskov, né? Ele tem alguns contos mais curtos, ele tem algumas narrativas mais longas. A editora 34 publicou no Brasil alguns conjuntos de contos e novelas dele, né? Ele tem uma novela que eu gosto muito, assim, porque tem um conteúdo irônico, farsesco, que é muito, muito divertido, né?
que se chama Lady Macbeth do distrito de Metzek, que é a história ali de uma pequena proprietária rural que tem ali os seus mujiks, que eram na Rússia do século XIX os servos, né? Aqueles sujeitos que viviam nas grandes propriedades, nos grandes latifúndios, né? Viviam ali em comunidade e estavam presos ao dono da terra, ao latifundiário. Vocês sabem, né? Eram muito parecidos com os escravos no Brasil, né? Considerando, claro, que os mujiks tinham uma certa mobilidade, uma liberdade social maior que os escravos não dispunham, né? Mas eles estavam presos à terra e a um senhor de terras, como os escravos no Brasil. E ela acaba se envolvendo com um mujik, acaba traindo o marido com um mujik e tal, né? E vai, junto com ele vão tramar o assassinato do marido, né? É uma história maravilhosa, assim, dá uma comparação incrível com a Lady Macbeth do Shakespeare, justamente porque elas não têm absolutamente nada de parecido, né? Ao mesmo tempo que dá para ler essa novela na perspectiva benjaminiana, né? Em que o Benjamin vê no Nikolai Leskov essa coisa da experiência, né? da narrativa oral, né? Essa narrativa em que um contador de histórias narra os acontecimentos, né? As anedotas, sabem? As anedotas, essas histórias que circulam de boca em boca entre as pessoas, né? Eles narram as anedotas e, ao mesmo tempo, para o Benjamin, que o Leskov dá um caráter literário às histórias, ele preserva essa aparência de anedota, essa aparência de história tradicional, né? Essa aparência de uma história carregada de sabedoria, né? E, consequentemente, de Erfahrung, experiência, né? A editora Jabuticaba publicou uma outra novela dele que é muito divertida também, que se chama Vontade de Ferro, que é a história de um alemão engenheiro que vai trabalhar com russos num pequeno vilarejo, e ele é um típico alemão. Ele se orgulha de ter uma vontade de ferro, ou seja, nada é capaz de dobrar as suas certezas, né? Nada é capaz de vencer as suas certezas, a não ser aqueles russos, que são figuras completamente insanas, né? Que vão até o fim da novela, vão literalmente enlouquecer o cara, né? Ou, se vocês encontrarem, leiam, porque é uma história muito, muito boa e muito divertida também, porque é aquele tipo de narrativa que lembra mesmo essas anedotas tradicionais que circulam entre as pessoas, né? Essa coisa meio folclórica. Por quê? Porque esse cara tem uma vontade tão inflexível que as coisas vão acontecendo, e graças a essa inflexibilidade, essas coisas vão tomando consequências cada vez maiores, e há um momento da narrativa que você fala assim, é preciso ser muito burro para permitir que as coisas cheguem a esse nível de estupidez, de conflito, de absurdo tal, mas é onde as coisas chegam, né? Vocês vejam, percebam que pelo próprio resumo a gente vê que é um tipo de narrativa que no fundo tem uma certa moral da história, né? Essa coisa do tipo, olha, né? Ter uma vontade, ter uma certeza aguda é importante, mas ser capaz de ser flexível, de compreender as razões dos outros, né? De entender o outro também é fundamental, né? Também parece muito aquele negócio eles consideram louco só até encontrar alguém mais louco. Exatamente, que no caso deles são os russos. Né? Veja, uma cultura que lida muito bem com vodka e ursos. Como é que você se indispõe com essas pessoas, entendeu? A vodka e os ursos fazem parte dessa cultura.
Mas o que importa é que em ambos os textos, o Benjamin vai discutir essa questão da experiência, né? A experiência como aquilo que nós construímos como uma forma de sabedoria da e para a vida. Então, lembrados que na aula passada eu até li o começo do Experiência e Pobreza, né? Que ele começa com aquela parábola. Vejam, parábolas, pessoal, nada mais são do que essas narrativas tradicionais que transmitem uma sabedoria, uma forma de sabedoria, né? Uma forma de conhecimento para a vida, né? Vejam, a história do filho pródigo, né? Porque o pai recebe com festas o filho que abandonou a casa, que dissipou seus bens, né? Que dissipou a sua fortuna, ao passo que não dedica ao filho que ficou e continuou trabalhando a terra e cuidando das coisas da propriedade e da família, né? Porque ele não celebra esse filho da mesma maneira, né? E a resposta, a sabedoria é a de que o filho estava perdido e foi encontrado, né? Ou seja, esse filho se desgarrou, mas voltou à ordem esperada da vida, da existência, do compromisso e das coisas, né? Ou seja, deve-se se celebrar, deve-se se reconhecer, né? Aquele que estava perdido e que se encontrou, aquele que estava confuso e se iluminou, né? As parábolas é como as fábulas gregas, né? Que tem os epidíticos, as morais embutidas, né? As morais embutidas, né? Essa coisa do... Né? Vejam, a vontade de ferro, o texto do Nikolai Leskov, dialoga muito bem, né? Com aquelas fábulas do bambu, né? Da árvore do bambu, né? Um cai, o outro se dobra com o vento, sabe essas coisas que os gregos adoravam inventar, que fazia parte desse folclore, digamos assim, né? Cultural grego, tal, né? As fábulas são muito curiosas porque elas têm uma moral que vem da tradição, mas essa tradição atende os interesses da vida na cidade. Se vocês prestarem atenção na moral da maioria das fábulas gregas, é quase sempre uma coisa do tipo assim, olha, não haja contra os interesses comuns, né? Olha, respeite a sabedoria dos mais velhos, olha, não haja contra as tradições, né? Olha, cuidado com o estranho, o que não se compreende, né? Então, é nesse sentido, né, que o Benjamin vai dizer nos dois textos, de certa maneira, né, que no mundo moderno nós perdemos a capacidade de lidar, né, com a experiência, nós perdemos a capacidade de criar, de construir experiências que funcionem como uma sabedoria para a vida, porque no mundo moderno a experiência se degradou, né? No mundo moderno a experiência se degradou, né? Então, lembrados que lá na última aula, inclusive, eu li um trecho, né, do Benjamin para vocês, né, em que ele, inclusive, se pergunta, né, ele faz uma série de perguntas no final do parágrafo que abre o Experiência e Pobreza, né, dizendo assim, o que aconteceu com a experiência no nosso mundo, né? Por que a experiência se degradou, né? Porque os indivíduos já não são capazes de, a partir das suas vivências, daquilo que eles vivem nas suas vidas diárias e cotidianas, de tornar essas vivências em experiências cristalizadas, em formas comunicáveis de sabedoria, ou seja, porque aquilo tudo que eu vivo já não se converte para mim numa forma de sabedoria para a vida, ou seja, porque eu cometo sempre os mesmos erros, né? E lá no Experiência e Pobreza, em 1933, o Benjamin vai dizer o seguinte, olha, está claro que as ações da experiência estão em baixa. Vejam, eu vou citar um trecho
do Experiência e Pobreza, um trecho do narrador que vão servir para a gente ler e acompanhar os trechos dos romances de guerra que eu vou citar aqui depois, para comparar, para a gente compreender a diferença entre a postura do homem diante da guerra na Ilíada e a degradação da experiência, o homem diante da guerra, nas narrativas de guerra do século XX, tá? Então prestem atenção aqui nessas duas passagens, né? No texto de 1933, o Benjamin vai dizer então, né? Está claro que as ações da experiência estão em baixa. Isso numa geração que entre 1914 e 1918, a Primeira Guerra Mundial, viveu uma das mais terríveis experiências da história. Ou seja, o texto já começa com o Benjamin colocando o problema muito claramente. Como é possível que no mundo moderno a ideia da experiência como sabedoria para a vida, da vida e para a vida, pode estar em baixa, se durante 4 anos a Europa, que era o mundo naquele momento, basicamente, né, e outras partes do mundo, viveram uma das mais terríveis experiências, né, da história da humanidade, que foi... Vejam, pessoal, eu não sei se vocês têm ideia da dimensão, mas teve algumas batalhas na Primeira Guerra Mundial, e veja, em uma das batalhas, em questão de meses, morreu mais de 1 milhão de pessoas. Só de soldados, de ambos os lados do conflito. Assim, vocês conseguem dimensionar a enormidade do que é isso, né? É possível que não tenha morrido isso durante os 100 anos da Guerra dos 100 Anos, por exemplo. Então, assim, nesse momento, o que fica evidente entre 1914 e 1918, com a Primeira Guerra Mundial, é que nós levamos a experiência da guerra ao patamar da barbárie. Ou seja, nós degradamos completamente a experiência da guerra. A técnica, ou seja, o desenvolvimento científico que permite o progresso tecnológico, criou mecanismos de matar brutais, em massa. Por exemplo, o gás mostarda, que ambos os lados disparavam dentro das trincheiras e que basicamente, antes de agir no sistema nervoso central, né, queimava todo o sistema respiratório quando o cara respirava aquilo, né? Era uma morte agônica. Quando ele atingiu o sistema nervoso central, a agonia dobrava, triplicava, né? Vejam, vocês querem um troço mais brutal? Querem um troço mais brutal do que isso? Eles levavam galinhas para as trincheiras, porque elas eram galinhas, pássaros, aves, porque eles eram mais suscetíveis ao gás, então eles percebiam antes e morriam mais rapidamente, né? O que dava tempo dos soldados colocarem as máscaras, né? Vejam, uma guerra em que eles cavavam trincheiras, se entrincheiravam naqueles buracos, né? Eu me esqueci o nome dele, mas um dos historiadores mais importantes da Primeira Guerra Mundial diz que o que mais matou na Primeira Guerra Mundial foi o arame farpado. Porque o que eles faziam? Eles colocavam arame farpado diante das trincheiras de ambos os lados. E essa região entre as trincheiras inimigas, esse espaço entre uma trincheira e outra, que às vezes podia ter 2,5 quilômetros, eles chamavam de terra de ninguém. Em alemão, Niemandland, né? Terra de ninguém. Por quê? Porque era muito raro que alguém se aventurasse por esse espaço, porque havia minas, havia o arame farpado e, o que é pior, havia metralhadoras fixas. E os caras disparando essas metralhadoras, atirando morteiros e tal. Mas quando os soldados recebiam ordem para avançar, eles seguiam. E o que acontecia? No meio daquela névoa, da poeira, da fumaça das bombas e etc., eles se enroscavam no arame farpado e se tornavam alvos fáceis das metralhadoras inimigas, tal. Eram metralhados presos no arame farpado, né? Por isso esse historiador diz que
o arame farpado foi o que mais matou na Primeira Guerra Mundial, né? Vejam, pensem o quanto isso seria assustador para o Aquiles. A ideia de duas pessoas combatendo à distância sem se ver, né? E usando de subterfúgios, de instrumentos técnicos para levar à morte um ao outro sem se enfrentar pessoalmente, né? Como me disse o Edson numa conversa que nós tivemos, sem se encarar, né? Na Ilíada, todos os que matam e morrem olhando uns para os outros, matam e morrem encarando-se, né? Por quê? Porque é uma forma, inclusive, deles valorarem a vida, deles atribuírem um valor à vida, né? Você sabe pela mão de que herói você morre. Você sabe o tamanho da distinção que é morrer pela mão desse ou daquele grande herói, né? Então, assim, há um respeito pela morte que vem do outro, né? Que é uma coisa que desaparece, como vocês estão vendo aí, na experiência da guerra na Primeira Guerra Mundial. Eu acho que eu achei Max Hastings. Ah, é? Sim. Manda para mim depois, por favor, né? É ele mesmo, é Max Hastings, né? É ele mesmo, ele que diz que o maior assassino na Primeira Guerra Mundial foi o arame farpado, né? Então vocês percebem que é disso que o Benjamin está tratando aqui no ensaio de 1933, né? Ele está dizendo assim, olha, as ações da experiência estão em baixa, mas isso numa geração que entre 1914 e 1918 viveu uma das mais terríveis experiências da história, ou seja, como pessoas que viveram experiências tão profundas e transformadoras como essas da Primeira Guerra Mundial, dos conflitos, do morticínio, né, podem ter voltado com a ideia de experiência tão degradada, podem ter perdido a capacidade de lidar com as experiências, né? E aí ele continua: talvez isso não seja tão estranho como parece. Na época, já se podia notar que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de batalha. Vocês percebem que é outra característica completamente distinta em relação aos heróis gregos? Esses caras não fazem outra coisa que não seja falar, eles estão se matando uns aos outros e estão falando, né? Estão explicando o que estão fazendo, estão contando a própria história, né? Estão impondo a própria kleos, a própria fama, àqueles que eles matam, né? O Aquiles dizendo para um dos soldados, né? Olha, você devia se sentir feliz por morrer pelas minhas mãos, né? Ou seja, você vai ser lembrado graças a isso, né? Caso contrário, você estaria condenado ao esquecimento, né? Você não é um herói, não é um general, não é um rei, né? É ser morto por mim que vai te trazer alguma distinção, né? Assim como eu nem preciso dizer para vocês que é claro que o Heitor é um grande guerreiro, ele seria celebrado só por isso. Mas o fato da Ilíada terminar basicamente com a sua morte e o seu funeral, diz muito de como essa fama é conquistada, né? Uma parte da fama do Heitor está insoluvelmente ligado à experiência guerreira do Aquiles, né? Isso é inevitável. Está claro isso, pessoal? Né? Então vejam, é o que o Benjamin está dizendo aqui, né? Olha, os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de batalha. E ele continua: mais pobres em experiências comunicáveis e não mais ricos. Ou seja, menos capazes de narrar aquilo que eles viveram. Menos por quê? Porque menos capazes de entender a natureza das coisas que eles fizeram e sofreram ali.
O que escapa na experiência da guerra moderna é a possibilidade do entendimento. Ela é tão tecnológica, tão rápida, tão mortal, tão fatal e tão impessoal, que esses homens voltam, os sobreviventes voltam da guerra sem serem capazes de narrar aquelas experiências. E lembrem-se, pessoal, depois de 1945, os sobreviventes dos campos de concentração, que foram vitimados por um trauma profundo, né, vão afirmar justamente a mesma impossibilidade. Alguns grandes escritores, romancistas, que sobreviveram aos campos de concentração, como o Primo Levi, né, e o húngaro Henri Kertész, né? O Primo Levi, que é autor de um livro fundamental sobre a vida dos judeus no campo de Auschwitz, né? Que é isto um homem, né? É isto um homem. Vou aproveitar essa aspa aqui, né? É isto um homem. Eu estou parecendo uma professora que eu tive que escrevia no mesmo lugar da lousa, no final da aula era um borrão branco, né? Ou, como eu disse para vocês, o húngaro, né? Henri Kertész, que tem um romance muito bom também sobre Auschwitz, intitulado Sem Destino, né? Vejam, depois da experiência dos ex-combatentes na Primeira Guerra Mundial, a gente vai ter, depois de 1945, do fim da Segunda Guerra Mundial, uma experiência narrativa, né? Um tipo de narrativa em que a experiência é colocada de uma forma ainda mais problemática, ainda mais radical, porque esses sobreviventes não conseguem explicar a razão de terem sobrevivido, ao mesmo tempo que convivem com o sofrimento de não entenderem por que eles sobreviveram e não os outros. E, consequentemente, eles não conseguem explicar, né? Eles não conseguem explicar de uma forma inteligível, compreensível, comunicável, como diz o Benjamin, a natureza das coisas das quais foram vítimas. Mas não só foram vítimas, que praticaram também, né? O Primo Levi, no É Isto um Homem, mostra inclusive as brigas pelas colheres. Ou seja, um modo como os prisioneiros se desentendem entre eles, pelas coisas mais esdrúxulas muitas vezes, porque dentro da construção do livro, a primeira coisa que o narrador do Primo Levi, que é ele mesmo no É Isto um Homem, nos diz, é que a primeira coisa que eles fazem quando levam as pessoas aos campos de concentração é privá-los da sua humanidade. Vejam, tem um documentário muito bonito, eu vi na Netflix, não me lembro o nome agora, com alguns sobreviventes, né? Que é um documentário sobre os números. Os nazistas, os administradores, os burocratas dos campos mandavam numerar, gravar um número no braço dessas pessoas, ou seja, essas pessoas, elas eram, no fim das contas, menos do que animais na ordem do campo. Elas eram números, ou seja, elas eram identificadas do mesmo modo como nós identificamos coisas, objetos, mercadorias. Vejam, essa é a forma mais extrema de apagar a identidade, a humanidade de alguém, né? É reduzi-lo à experiência similar das coisas, né? É reduzi-lo à condição de uma coisa entre coisas, porque nós podemos dispor das coisas como nós bem entendermos, né? Ao mesmo tempo que as coisas são privadas daquilo que nos distingue como, do ponto de vista humano, de qualquer racionalidade,
né? Então vejam, é pior do que animalizar essas pessoas. Agora, esse romance é uma obra-prima, na minha opinião, pouco conhecido, mas é uma obra-prima porque o Henri Kertész, ele mesmo um sobrevivente de Auschwitz também, ele opta por escrever o Sem Destino, não ele como personagem, mas ele usa a figura de um adolescente de 15 anos, cujo ônibus um dia é parado e ele é encaminhado junto com todos os passageiros para o processo de triagem, que é o lugar onde eles separam os judeus, homens, mulheres, crianças, jovens, né? E começa a distribuição burocrática dessas pessoas para os diferentes sistemas de transporte que vão levá-los para os diferentes campos espalhados pelas fronteiras da Alemanha e de outros países, da Polônia e etc., né? E aí ele chega ao campo de concentração. Veja, o que o Sem Destino como narrativa tem de muito inteligente o romance é narrado do ponto de vista desse jovem de 15 anos. Nós, leitores, sabemos o que vai acontecer com ele, nós sabemos qual é o destino que se abateu sobre ele desde o momento em que os nazistas param o ônibus dele, desde o momento em que o narrador anuncia, já no começo do romance, que ele é um judeu. Então, vejam, é uma inversão muito sofisticada da ideia do destino na narrativa clássica grega, na Ilíada e na tragédia grega, né? Por quê? Porque nesse caso, né, é um diálogo muito sofisticado com a ideia do destino na tragédia e na narrativa, na epopeia, na Ilíada, né, na narrativa clássica grega. Não porque seja diferente, mas porque nos coloca na mesma situação dos espectadores e dos ouvintes daquela poesia na época. Eles sabiam qual era o destino daqueles personagens, mas os personagens em si mesmo, né, não, eles sabem o destino que vai se abater sobre eles, mas não sabem como. Agora, no caso desse personagem, a sutil diferença está no fato de que nós sabemos o que os acontecimentos históricos, o que do ponto de vista dos acontecimentos históricos se reserva para ele, mas ele não sabe disso. E o romance todo é uma escalada da desumanização e da desumanidade que vai reduzi-lo a uma condição de coisa naquele mundo, né? Tá claro, pessoal? Vejam, essas duas narrativas são desoladoras, assim, né? Porque ao sabermos que elas são o resultado das experiências reais desses autores, diante desse acontecimento extremo do qual eles foram vítimas, né? A leitura dessas coisas torna tudo ainda mais perturbador. Você queria dizer alguma coisa, Igor? Não? Tá claro isso, pessoal? Então vejam, o Benjamin está dizendo, né, olha, que os combatentes tinham voltado silenciosos do campo de batalha, mais pobres em experiências comunicáveis. As experiências comunicáveis são, como eu estou insistindo aqui, a sabedoria, né? Ou seja, o conhecimento que nasce da boa observação, do bom entendimento da vida e dos seus acontecimentos, das suas vicissitudes, ou seja, os seus reveses, as suas circunstâncias, né? As suas imprevisibilidades. Os livros de guerra que inundaram o mercado literário nos 10 anos seguintes não continham experiências transmissíveis de boca em boca. Não, o fenômeno não é estranho, porque nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas. Vejam, esse fenômeno dos livros de guerra que inundaram o mercado depois da Primeira Guerra Mundial, deles não trazerem experiências comunicáveis, deles não transmitirem nenhuma forma de entendimento ou de sabedoria que nos ajudasse a entender a barbárie daquele morticínio, né? Não é um fenômeno estranho. Por quê? Porque o Benjamin vai dizer que nunca houve experiências mais radicalmente desmoralizadas, ou seja,
nunca houve experiências mais baixas, mais desmoralizadas, mais sem sabedoria, né, do que a experiência estratégica pela guerra de trincheiras. Porque essa é uma experiência desmoralizada. Como eu acabei de dizer aqui, na experiência estratégica pela guerra de trincheiras, o que determina a natureza do combate? A estratégia. Agora, os combatentes não lutam uns contra os outros. Eles não se encaram pessoalmente. Eles não veem quem eles estão matando, e quem morre não sabe quem os matou. E nada disso importa, porque esse é o aspecto mais perturbador. Nada disso importa, porque a experiência estratégica pela guerra de trincheiras é uma experiência desmoralizada, porque ela não permite mais a figura do combatente heróico como o Aquiles. Por quê? Porque é uma experiência burocrática. O general, um estrategista, ele determina como esses homens devem lutar, onde eles devem ficar, onde eles devem cavar, como eles devem se enterrar naqueles buracos, né? E é essa ordem que vem de cima, burocraticamente colocada, que faz com que essas pessoas matem e morram sem saber muitas vezes por quem matam ou por quem morrem, né? Veja, a experiência estratégica da guerra de trincheiras é uma experiência desmoralizada, porque é uma violência completamente impessoal, né? Então, lembrados que na aula passada eu até mencionei a guerra por drones contemporânea, que é uma coisa completamente absurda. Um cara com um joystick, ou seja, jogando videogame a 500 km de distância, mata 400, 500 pessoas com mísseis instalados num avião. Não sabe quem são essas pessoas, não sabe de onde elas vêm, não sabe quais são as histórias dela, e o que é pior, a maioria dessas pessoas, ele nem sabe que não são combatentes, né? E às vezes sabem, né? Então veja, nunca houve... Por que as experiências comunicáveis desapareceram no mundo moderno? Porque, segundo Benjamin, nunca houve experiências mais desmoralizadas que, primeira, a experiência estratégica pela guerra de trincheiras; segunda, a experiência econômica pela inflação. Porque a experiência econômica pela inflação desmoraliza a experiência comunicável, a sabedoria? Porque a experiência econômica pela inflação degrada o valor do salário. O salário que é o pagamento pelo trabalho. Consequentemente, a inflação degrada a própria natureza do trabalho. A inflação consome parte do valor do salário, né? E a vida do trabalhador se torna economicamente mais difícil quanto maior é a inflação e quanto mais o seu trabalho é desvalorizado por ela. Quem foi na aula passada? Foi a Rebeca, não foi, que mencionou o Nazianzeno, do romance Os Ratos, do Dionélio Machado. Foi a Rebeca, né, que muito apropriadamente trouxe. Veja, o romance Os Ratos, do Dionélio Machado, ilustra muito bem essa ideia benjaminiana, de que, veja, a gente lê Os Ratos, do Dionélio Machado, e que sabedoria que a gente deriva daquilo? Não há uma sabedoria ali. É a história de um funcionário público menor, né, cujo salário é literalmente comido pela inflação, cujo custo de vida, o salário dele não alcança, que está devendo para o leiteiro, e o filho recém-nascido pode morrer de fome, porque o leiteiro se recusa a continuar entregando o leite. Vejam, a jornada, a aventura, a viagem, o nostos do Nazianzeno, né, durante um dia pelas ruas da cidade de Porto Alegre, é para tentar encontrar alguém que lhe forneça o dinheiro que falta para pagar o leiteiro. Vejam, toda a vida desse homem, a sua paternidade, a sua condição de funcionário público, tudo, absolutamente tudo, fica reduzido à desmoralização
a desmoralização, a indignidade, a humilhação, né, do seu trabalho ser corroído, do valor do seu trabalho ser corroído pela situação econômica, pela inflação. Tá claro isso, pessoal? Sim? E terceiro, né, a experiência do corpo pela fome, que está ligada à segunda experiência. Veja, não tem nada mais indigno e, consequentemente, não tem nada que impossibilite mais a troca de experiências e a construção de uma sabedoria para a vida do que a fome. A fome que degrada o próprio corpo, né? E a experiência moral pelos governantes. Isso aqui é maravilhoso, né? Não tem nada que degrade mais a experiência do que a experiência moral pelos governantes. O que isso quer dizer? O modo como os governantes não respeitam qualquer tradição, qualquer valor, qualquer princípio, qualquer ideia que implique em honradez, virtude, nobreza, justiça e etc. Né? Tá claro isso? Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos, essa geração de 14 a 18, é o Benjamin que continua aí, né? Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos, viu-se abandonada, sem teto, numa paisagem diferente de tudo. Notem, por que sem teto? É sem teto no sentido metafórico, uma geração que ainda tinha ido à escola, a carroças movidas, a bondes movidos por cavalos, né? É uma geração que agora, metaforicamente, vive sem teto, né? Não tem nada que as abrigue. Veja, elas perderam a possibilidade de compreender o sentido da vida com a experiência com a degradação da experiência pela guerra de trincheira, pela inflação, pela fome e pela degradação da moral pelos governantes, dos valores públicos pelos governantes. Então, assim, é uma geração sem teto, porque ela não encontra mais nenhum sentido exemplar para a própria vida no mundo, né? Então, assim, uma geração que é sem teto, literalmente. Pensem nas cidades literalmente arruinadas, por onde as batalhas passavam, os conflitos passavam, né? A Segunda Guerra Mundial, nesse sentido, foi ainda pior, né? Vejam, há imagens, pessoal, há imagens até hoje, né? Há imagens até hoje da população alemã, depois da guerra, se alimentando de cavalos, né? Cavalos mortos, e trinchando a carne e distribuindo essa carne, né? É uma coisa profundamente degradante, né? Vejam como que isso pode se tornar em algo exemplar, ou seja, que eu possa narrar para as gerações que virão, né? E eles possam transformar isso numa sabedoria para a vida. Qual a sabedoria que há para a vida, né? Em ver-se reduzido à condição de se alimentar de cavalos, por exemplo, né? Em ruas tomadas por escombros, né? Então, voltando ao Benjamin, uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos, viu-se abandonada, sem teto, numa paisagem diferente de tudo, exceto nas nuvens, e em cujo centro, num campo de forças correntes e explosões destruidoras, estava o frágil e minúsculo corpo humano. Vejam, isso é muito importante, né? Lá na Ilíada, o corpo humano é forte, audacioso e viril. Ele se lança na guerra e ele enfrenta de forma até temerária os desafios que a guerra se coloca. Mas aqui, entre 14 e 18, não, né? Essas pessoas que ainda tinham ido à escola em bondes puxados por cavalos,
viram, durante 1914 e 18, o seu mundo se arruinar sob explosões e destruição, né? Viram uma catástrofe se abater sobre eles, e no centro dessa catástrofe estava o que agora é o frágil e minúsculo, segundo Benjamin, corpo humano, né? Isso aqui é lindíssimo, esses dois ensaios são muito bonitos, né? E aí ele vai retomar essa passagem de 1933, quase literalmente em 1936, revelando como o tema da extinção da experiência, do fim da experiência, da desmoralização da experiência, das limitações, da quase que impossibilidade da experiência no mundo moderno, era urgente para ele. O Benjamin transformou isso num dos grandes temas, né? Ou seja, como dentro da sociedade moderna capitalista, quase que a possibilidade da experiência foi completamente destruída. Por quê? Porque a sociedade capitalista é essa sociedade em que o homem é degradado pela guerra, pela inflação que destrói o valor do trabalho, pelos governantes, pela burocracia de Estado e pela fome, pela necessidade, pela miséria, né? Então, vejam, vou dar um exemplo. Na Odisseia, né, a imagem do contador de histórias como aquele que, de acordo com Benjamin, é capaz de transmitir experiências, de tratá-las como uma forma de sabedoria comunicável, passada de geração para geração, né? Vejam, na Odisseia, a imagem desse contador de história ainda é a imagem do contador de história clássico, do qual Benjamin fala, né? Ou seja, ali no ambiente da Odisseia, ainda era possível que aqueles contadores de história narrassem o quê? Narrassem experiências que se mostrassem aos ouvintes como uma forma de sabedoria para a vida, narrassem histórias cujos enredos traziam valores tradicionais que eram, como eu disse em outras aulas, inegociáveis. O respeito à familiaridade, o respeito à hospitalidade, o respeito ao nobre, ao rei, ao grande herói, etc., né? Aí vejam o que ele vai dizer em 1936, no ensaio O Narrador. A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores, ou seja, todos os narradores, todos os contadores de história recorrem a essa fonte de histórias que passam de pessoa para pessoa. E entre as narrativas escritas, vejam, as narrativas escritas são as narrativas modernas. Elas não são mais as narrativas dos contadores de história, são as narrativas dos narradores. Porque aqui, aliás, ali, no narrador, o Benjamin vai dizer assim, olha, uma das razões para o declínio da experiência na literatura moderna é o romance. Por quê? Porque o romance, ao se tornar uma forma de leitura popular, a partir de fins do século XVIII, ele se transformou ao longo de todo o século XIX e no início do século XX, principalmente, numa forma de leitura solitária. O romance é uma leitura que isola o homem do resto do mundo. Porque o argumento do Benjamin qual é? Durante muito tempo prevaleceu a figura do contador de histórias, ou seja, essa pessoa que congregava outras pessoas, que reunia outras pessoas e que transformava a narrativa de uma história num acontecimento público. Agora, o romance não, o romance já é a forma narrativa de uma ideia de homem, o homem moderno, que é uma figura solitária. Apesar de habitar um mundo repleto de pessoas, né, ele se percebe, ele se compreende como uma figura isolada em si mesmo do resto desse mundo, né? Vejam, pessoal, alguém lendo no metrô de uma grande cidade é sempre uma boa imagem disso, né? Você está ali dentro do metrô, aquele troço cheio de gente e tal, né? E essa pessoa só lendo ali, né? Ela está imersa
no mundo da leitura solitária, ao mesmo tempo que ela está, digamos assim, desconectada dessa multidão, desconectada desse espaço, desconectada dessa realidade que o cerca. Tá claro isso, pessoal? Então aqui no narrador, o Benjamin vai dizer assim, olha, um dos problemas com a experiência nas narrativas modernas é que o romance não permite a narração de uma experiência, e o leitor que lê o romance é, de certa maneira, um leitor isolado, assim como o romance trata da figura de heróis solitários muitas vezes, né? Ou seja, heróis, de certo modo, isolados ou apartados da experiência comum, da vida comum, né? A experiência que passa de pessoa a pessoa, voltando ao Benjamin, é a fonte a que recorrem todos os narradores. E entre as narrativas escritas, ou seja, entre as narrativas modernas, que contam com narradores, ou seja, essa figura literária, e não com os contadores de histórias, né? E entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos. Por exemplo, o Nikolai Leskov e as suas histórias, os seus contos, que se parecem com o que nós chamamos no Brasil de causos. Já ouviram essa palavra? Causo, geralmente uma narrativa popular, supostamente baseada na experiência comum, né? Toda cidadezinha tem os seus causos particulares, né? Assim como a tradição narrativa brasileira tem alguns causos recorrentes que fazem parte do nosso próprio folclore, né? Entre estes existem dois grupos, ou seja, entre os narradores, né, anônimos, existem dois grupos, né? Grupos que se interpenetram. A figura do narrador só se torna plenamente tangível se temos presentes esses dois grupos. E quais são esses dois grupos? Quais são esses dois grupos de contadores de histórias tradicionais? Os viajantes, sobretudo representados pela figura dos marinheiros, vejam o Odisseu, né? Os viajantes e os homens sedentários que trabalham, né? Por exemplo, que trabalham numa oficina. Sabem, o artesão, o mestre, que ensina as pessoas a fazer mesas ou vasos ou qualquer coisa, que é um trabalho coletivo, e esse sujeito que vivia fixamente num lugar, que tinha suas oficinas de trabalho, ele era em geral também um contador de histórias, ele usava o tempo, né? Assim como as mulheres, na lida cotidiana, coletiva, né? Trabalhando ali nas propriedades rurais e etc., no campo, contavam histórias e narravam essas histórias, né, enquanto trabalhavam e os filhos estavam ali próximos, né? Então, são esses dois grupos, né? O do trabalhador sedentário e o do viajante, né? São os dois grupos dos contadores de histórias tradicionais, né? Os trabalhadores sedentários que conhecem o repertório dos causos, das anedotas, das histórias do seu povo, da sua comunidade, e narra esse repertório, né? Vejam, sempre o mesmo repertório de histórias que vão sendo transmitidas de geração a geração. E o viajante, que é esse sujeito que traz experiências de mundos distantes, né? E compartilham essas experiências com outros povos, né? Aí notem que, por exemplo, quando o Odisseu chega, né? Quando o Odisseu chega junto aos feácios, né?
quando ele chega junto aos feácios, nós vamos conhecer a história do Odisseu primeiro por meio do Demódoco, né? É ele que primeiro conta a história do adultério de Afrodite, Ares e Afrodite, e depois a do cavalo de madeira, né? O cavalo de madeira que foi o artifício que Odisseu criou para penetrar as muralhas troianas. Então, assim, o Odisseu vai ouvir a sua própria história na voz do Demódoco. Agora, quem é o Demódoco? O Demódoco é justamente esse viajante, o Aedo, esse sujeito que viaja de cidade em cidade, de lugar em lugar, de reino em reino, contando as histórias, contando as grandes histórias que fazem parte da tradição, do repertório cultural daqueles povos, né? Contando a história dos grandes feitos dos gregos durante a guerra, da grande luta e da grande resistência dos troianos durante essa mesma guerra, né? Assim como, né, ó, vejam, Demódoco é o narrador que frequenta a corte de Alcino, o rei dos feácios, né? Ele é o homem itinerante que guarda a história dos grandes feitos, né? Dos grandes heróis. Vejam, ele é o viajante de que fala o Benjamin, né? O contador de histórias que guarda a tradição, a sabedoria dessas histórias e que compartilha essas histórias de conhecimento e de sabedoria por todos os lugares pelos quais ele passa. Diga, Jorge. Tem algum outro, não que eu perguntando muito bem de como fala, mas existe algumas outras narrativas modernas que trazem essa questão de sabedoria? São muito raros, não é por acaso que o Benjamin fala do Nikolai Leskov, ele vai falar do romance Berlim Alexanderplatz, da transformação pela qual o Franz Bieberkopf passa no romance, mas eu não concordo muito não concordo que ele passe por essa experiência, que ele passe pela descoberta da sabedoria. Não sei se concordo muito com essa leitura do Benjamin. Vejam, no Brasil, a gente tem lá os contos de belas artes do Mário de Andrade, que é o Mário de Andrade reescrevendo certos causos e certas tradições que fazem parte do repertório cultural do caipira paulista, né? Os contos de belas artes, nós temos as compilações de causos, tal, mas alguns eu não conheço bem, alguns estudiosos dizem que alguns romances dos países africanos de língua portuguesa elaboram essa questão das sabedorias tradicionais, né, de certos povos, de certas culturas africanas, mas eu, como eu acabei de dizer, não conheço nada disso bem para dizer. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista da experiência narrativa, não. Se vocês pegarem os romances do século XX, se vocês pegarem os contos do século XX, a coisa mais comum é justamente a ideia de que a gente não pode deduzir uma experiência para a vida dessas obras, porque, em geral, vejam, pessoal, boa parte dos romances modernos flagram indivíduos solitários em situações de profundo desespero ou amargura. Se vocês estão lendo romances em que as coisas correm bem e com finais felizes, vocês estão lendo errado. Porque a literatura de verdade é, como diz o James Wood, algo, uma coisa como a vida, né? E uma coisa como a vida não permite muito essa ideia de uma sabedoria pública e etc. É loucura pensar, por exemplo, lá no Conde de Monte Cristo, da Abade Maria, não tem sabedoria nenhuma. Veja, se tem religioso na parada, não tem sabedoria, tá? Pessoal, isso é uma regra de ouro importante na narrativa moderna. Se tem um padre ou um religioso, é em geral um pilantra ou um burro. Não tem sabedoria, tem dogma, tem o sujeito que pensa de acordo com os princípios de uma fé que lhe foi inculcada e que ele é o representante e tal, né? Então, vejam, pessoal, principalmente no Conde de Monte Cristo não há sabedoria. Sabe por quê?
porque está na cara. O próprio Edmond Dantes, quando ele está lá, na plataforma, naquele promontório, naquele penhasco, antes de descer a caverna, para... O abade não é o cara que ensina ele na prisão? Então, o que ele ensina? Latim, grego, cultura clássica, mas ele não ensina sabedoria, né? A única sabedoria que o abade ensina para ele, qual é? Olha, se você pretende usar essa fortuna para se vingar, isso não vai terminar bem. Mas não é uma sabedoria. Por quê? Porque quando a gente começa a ler o romance, a primeira coisa que a gente entende é que aquilo no qual o Edmond Dantes se empenha, depois conhecido como Conde de Monte Cristo, que é a vingança, é uma péssima razão, é um péssimo motivo para orientar a existência de qualquer pessoa, né? Vejam, não se esqueçam que o tema da vingança está colocado, como eu disse aqui nas primeiras aulas, desde as narrativas bíblicas. Então, consequentemente, pessoal, não há sabedoria aí, porque a gente não... Qualquer pessoa sabe que, olha, como assim? Eu vou conquistar essa fortuna que está aqui embaixo dos meus pés, mas vou usá-la exclusivamente para me vingar e punir todas as pessoas que me levaram à prisão. E o que é pior, entre essas pessoas está inclusive a noiva, que ele acredita sinceramente, veja, ele acredita sinceramente que conspirou para sua prisão. E aí, movido pela cegueira, né, obcecado pela ideia fixa da vingança, ele se move ao longo de todo o romance, né? Mas vejam, se houvesse alguma sabedoria no abade, ele não estaria preso, né? Não se esqueçam disso, né? Nem o abade no Conde de Monte Cristo encarna essa figura da sabedoria. E geralmente, quando os escritores modernos incorporam a questão da sabedoria na figura do homem de conhecimentos, faz isso de forma irônica. É o Essa de Queiroz no Primo Basílio, com o conselheiro Acácio, um velhinho muito bem vestido, socialmente muito respeitado, que anda com uma bengala muito refinada e que na língua portuguesa virou adjetivo, acaciano. O que é acaciano? É aquele ou aquela, o acaciano, a acaciana, que se dedica a citar muito, sem ter conhecimento nenhum de nada, que é o que o conselheiro Acácio faz o romance todo. Ele tem uma citação, veja, o Brás Cubas é o grande personagem acaciano da nossa literatura. Por quê? Porque o conselheiro Acácio, ele aconselha os personagens do Primo Basílio como? Citando grandes autores, né? Plutarco, Sêneca, né? Os filósofos, Voltaire, não sei o que lá, mas quando ele mesmo é instado a partilhar a sua opinião pessoal sobre algo, o que a gente descobre? Que ele não tem opinião sobre nada. A opinião que ele tem sobre as coisas é a meia dúzia de frases que ele decorou, né? E que ele repete como se fosse uma forma de sabedoria, né? Vejam, pessoal, igualzinho o Brás Cubas faz ao longo de todo o romance, né? Tá claro isso, pessoal? Pensando na literatura moderna, essa literatura que nós estudamos aqui, de autores como Stendhal, como Machado de Assis, como Essa de Queiroz, como Dostoiévski, como Tolstói, não há mais espaço para a ideia benjaminiana de sabedoria. O próprio Benjamin diz isso, né? Ele diz assim, olha, nas narrativas escritas nós não encontramos mais a ideia da sabedoria, né? Tá claro isso, Jorge? Então não tem, vejam, pessoal, inclusive porque vamos pensar da seguinte maneira: imaginem um romance qualquer em que um dos personagens
em que um dos personagens é um sábio de verdade. Ou seja, alguém que sabe o que fez da própria vida, o que está fazendo dela, e que é capaz de dar bons conselhos baseados na observação que ele faz das suas vivências, do seu contato com os outros, tal. Sabe o que tende a acontecer com um personagem desse na literatura moderna? Ele tende a se tornar inverossímil. Porque o problema não está nele ser um sábio. O problema está no fato de que o mundo não comporta mais a sabedoria. Do quê? Os lírios do campo, do... Chega a ser irreal a personagem. Porque ela tem essa sabedoria existencial, né? Ela transforma as vicissitudes, o que lhe acontece, numa forma de experiência, né? Ela transmite isso como um valor, mas, gente, como a Clara disse, é uma coisa meio que irreal isso, porque, vejam, no mundo em que a gente vive, verossimilmente falando, né? A gente sabe que, vejam, quantas experiências a gente vive cotidianamente, a gente pode dizer assim, olha só, isso aqui é uma sabedoria, se eu narrar isso para alguém, isso vai ajudar as pessoas. Pessoal, sabe qual é a realidade? No mundo em que nós vivemos, nós estamos, em geral, perdidos e confusos. O mundo não nos oferece balizas muito seguras, ou seja, o mundo não nos oferece sentidos muito certos. Nós não somos mais capazes de construir um significado unívoco. Sabem o que quer dizer unívoco, né? Que não seja polissêmico, que não abarque mais de um sentido. Nós não somos mais capazes de construir um significado objetivo, claro, único para as coisas que nós vivemos, tal. Tipo, primeiro, pessoal, porque a percepção que nós temos do mundo da vida é uma percepção muito fragmentada. Uma das características do mundo moderno, ou seja, da veloz industrialização pela qual o mundo passou da segunda metade do século XIX até agora, é que quanto mais o mundo se modernizou tecnologicamente, mais a nossa percepção das coisas se fragmentou, mais ela se dividiu numa multiplicidade de interesses diferentes, sobre os quais nós não temos muito controle. E, ao mesmo tempo, mais complexo se tornou o entendimento da vida cotidiana. Porque, vejam, não há mais cidade no mundo, com exceção desses pequenos vilarejos e etc., mas não há mais cidades no mundo onde a gente saia e tenha uma experiência de familiaridade caminhando pela cidade. Todo mundo que a gente vai encontrar é desconhecido. Oi? Todo mundo que a gente vai encontrar é desconhecido, no sentido de que não nos é familiar e, consequentemente, no sentido de que nós não nos compreendemos identificados com essas pessoas. Pelo contrário, é uma coisa assim, né? Graças a Deus que eu não tenho nada a ver com essas pessoas. E esse sentimento, ele é cada vez mais ampliado no mundo em que nós vivemos, tal, tipo, né? Vejam aquelas pessoas na Avenida Paulista sábado. Você olha para aquilo e pensa assim, gente, ainda bem que eu não tenho nada a ver com isso. Não é por quê? Porque eu caminho sobre duas pernas, né? Ao contrário daquelas pessoas. O Afonso Cruz, um escritor português, tem uma frase num livro dele que eu gosto muito, que ele diz que o homem, né? O homem é uma criatura que caminha sobre duas pernas, mas a alma tem 4 patas, né? É basicamente a alma daquelas pessoas lá no sábado na Avenida Paulista, né? Imaginem só, você ter coragem de sair de casa para defender o Elon Musk. Que sabedoria que há para a vida num troço desse, tipo, Elon Musk, aquele rapaz, aquele deputado com aquela camisa Freedom Fighter escrito errado, viram isso? Aquele deputado que se elegeu com a maior quantidade de votos do Brasil, né? Sei lá eu como chama, não quero nem saber também, porque foda-se, eu não votei nele mesmo, então dane-se, né?
com uma camiseta preta escrito em branco Freedom Fighter, Fighter escrito errado. Vejam, vocês percebem que o problema dessas pessoas não é só moral, né? É um problema de inteligibilidade, de cognoscibilidade, como diria o Kant, né? Para não dizer que essas pessoas são burras. Tem santa paciência, né? Como você sai para se manifestar, como você sai para basicamente conspirar contra os ideais públicos de democracia, não sei o que lá, e você não sabe sequer soletrar fighter, que está escrito na porra da sua camisa em língua estrangeira. Que tipo de brasileiro você é, né? Não passa de um enorme masturbador dessa cultura internacional, americana, boçal, tal, né? Gente, eu estava comprometido a não tratar da realidade nas minhas aulas, sabe por quê? Porque a realidade é isso. O Odisseu é legal, esse cara, ó, Mr. Bean no conversível, né? Foda-se. Mas, gente, veja, a realidade se impõe para mim, né? A realidade é essa armadilha de Hefestos, né? Que me prende aí, né? É esse leito de Procustro, né? Onde eu fico amarrado, né? Vocês percebem a enormidade disso? Vejam, pessoal, como que a gente pode derivar experiências, como que a gente pode construir a partir das nossas vivências. Pensem naquelas pessoas, né? Como aquelas pessoas lá podem construir um saber comunicável se o universo de referências com as quais eles lidam é um universo de falsidade, de mentiras, né? De manipulações, de discursos duvidosos, tal, né? Uma gente orgulhosa, vaidosa da própria estupidez, né? Porque eu não sei se vocês notaram isso, a burrice virou um sinal de virtude para parte da população hoje em dia, né? Quando eu era jovem, a gente tinha vergonha de ser burro, de não saber certas coisas, né? Das pessoas, dos nossos professores citarem alguém que a gente não conhecesse. Era meio vergonhoso essa ideia de que, olha, né? Esse cara está falando de alguma coisa que de algum modo eu já deveria saber a uma altura dessa da minha vida. Hoje não, as pessoas dizem as maiores insanidades, comentam as maiores barbaridades, né? Tem as opiniões mais criminosas sobre tudo e são orgulhosas, são vaidosas dessa ignorância consentida, tal, dessa estupidez absoluta, né? Dessa burrice incapaz de soletrar que o nobre deputado foi lá na avenida, né, difundir nesse sábado, tal, né? Notem que eu não estou dizendo das escolhas políticas. As pessoas têm o direito de votar em quem elas querem. Isso é a democracia, né? Mas, como pode um cara entrevistando na Avenida Paulista em São Paulo, eleitores da cidade de São Paulo que vão votar no Pablo Marçal e perguntando 3 propostas do cara, ninguém sabe nenhuma. Ou seja, não importa qual é o projeto desse cara para a maior cidade da América Latina, não importa o que esse cara está pensando em fazer pelo bem da população, da maior concentração urbana da América Latina e uma das 10 maiores do mundo, não importa a figura desse sujeito. E aí eu fui tentar conhecer melhor esse cara, vi uns vídeos dele, gente, cada mais vídeo eu assistia, mais vontade eu tinha de ter um derrame, sabe? De cair babando na frente do celular, né? E de, quem sabe, não voltar dessa experiência nunca mais, né? Gente, como alguém pode se dispor a votar num cara? Veja, não há uma ideia, não há nada. Sabe o que é nada? Nada. É um vendedor de ilusões. É um vendedor de ilusões, tá? O que é pior, com ficha criminal. Não sou eu que estou dizendo, é o Ministério Público, tá? Procurem aí que vocês vão encontrar a história criminal desse cara. E as pessoas vão votar para ele sem saber qual é. Vejam, uma jornalista o entrevistou e perguntou para ele como ele pretendia
né, combater o problema da insegurança pública em São Paulo, ele disse assim, aumentando a Guarda Civil Metropolitana. Mas ela disse assim, mas como o senhor pretende fazer isso? O senhor sabe quanto custa, a proposta era dobrar a Guarda Civil Metropolitana em São Paulo hoje. O senhor sabe quanto custa isso? Com 100 milhões é possível dobrar a Guarda Metropolitana. Gente, a moça, que é uma jornalista séria, que fez o trabalho dela decentemente, disse para ele, mas veja, assim, com o atual número de guardas metropolitanos em São Paulo, o orçamento é de mais de 1 bilhão. Para manter o número atual, com que mágica você vai conseguir dobrar o efetivo com 100 milhões? Vocês percebem que o sujeito sequer conhece a realidade orçamentária da cidade e tal, e os eleitores de São Paulo estão dispostos a colocar a cidade mais complexa da América Latina no colo de um aventureiro e tal. Então imaginem quem são os eleitores. Aquelas pessoas que estavam lá na Paulista com camisa do Elon Musk e tal. Imagine você sair de casa com a camiseta com a cara do Elon Musk, gente, que além de tudo é feio. Não que eu seja bonito, mas mais que o Elon Musk eu tenho certeza que eu sou, porque minha mãe disse para mim nesse fim de semana que eu fui vê-la, ela me garantiu isso, por isso que eu tô simplesmente repetindo isso aqui agora. Ele falou que ele vai resolver o problema do transporte público em São Paulo com teleférico. Vai instalar teleféricos. Ele vai, a solução dele para o transporte público, em São Paulo é instalar teleférico. Sabe o que é engraçado? Na cidade mais plana do Brasil. Porque o centro de São Paulo é uma enorme planície. Eu não sei onde que ele vai enfiar a ponta de um cabo e a outra ponta do outro cabo, né? Eu não quero dizer, mas provavelmente, né? Provavelmente uma ponta do cabo vai ficar no rabo dos paulistanos e a outra também. Mas eu ando assim, não ficando no meu, foda-se onde vai ficar, né? Isso é problema, essa pica não é minha, essa pica é dos paulistanos, como diz o Capitão Fábio no filme Tropa de Elite, né? Você veio de lá? Então, imagina lá você tendo que pegar teleférico, né? No fantástico mundo de Wonderland do Pablo Marçal, você se transportando. Imagine o metrô parando direto no teleférico. Na integração, você já desembarca, né? O metrô sobe, você já desembarca no teleférico e tal. Gente, pessoal, notem que é um problema grave que inclusive implica em desconhecer engenharia básica, né? A topografia básica da cidade e coisas do gênero. Depois que ele levou a carteira de trabalho lá no debate, ele tá mostrando Levou carteira de trabalho. Carteira de trabalho. Gente, o que não quer dizer nada, porque carteira de trabalho até eu tenho, tá inteira preenchida, e sabe o que isso significa? Nada, né? Por quê? Porque 25 anos depois de começar a trabalhar, minha relação com o trabalho é a mesma, não gosto. Eu não gosto de trabalhar, ninguém gosta. Se alguém diz que gosta de trabalhar, sabe o que vocês fazem? Liguem para o Bezerra de Menezes, sem a pessoa ver, e chame alguém lá, algum especialista, peça para a pessoa já trazer aquela camisa branca com manga nas costas. Porque ninguém sem consciência gosta de trabalhar, né, pessoal? Tipo, eu gosto de trabalhar. Vocês gostam de vir aqui 7 horas da manhã? Que isso é a forma. Essa é a forma de Então, se vocês disserem, o que eu vou fazer? Eu vou pedir uma licença, vou ali fora, ligo, tranco a porta e espero a ambulância chegar. Já mando eles trazerem 3, 4 ambulâncias, que já vai de 10 em 10, né? Gente, não... E outra, percebam que isso é muito sedutor para um eleitor que tem 14 anos de idade. Esse cara fazendo essa comédia, esse circo com carteira de trabalho, fazendo gestos sugerindo que o outro é um cocainômano, tal, que é pior, não foi punido por isso até agora, isso é calúnia, crime.
Vocês entendem como a justiça eleitoral é tosca? O cara comete um crime e vai ser julgado, às vezes, depois que ele se elegeu, quando ele nem pode mais perder o mandato, nada disso. Às vezes ele vai ser julgado 10 anos depois do crime que ele cometeu durante a campanha, tal, antes ainda de se eleger. Bom, é um absurdo. Infelizmente perdi um tempo precioso da aula com isso. Não queria, né? E infelizmente vou ser obrigado a acabar a aula de hoje com essa parte feia e triste que foi comentando essas pessoas aí, né? O deputado lá de Minas, o Pablo Marçal, né? O Kafka, que talvez seja o maior escritor do mundo moderno, onde as formas de experiência se degradaram, ele tem uma frase maravilhosa que serve para a gente encerrar a discussão, essa discussão que nós fizemos aqui sobre teleféricos, sobre topografia, sobre ciência política e sobre a estupidez humana, né? O Kafka, lá nos diários dele, tem uma frase em que ele diz assim: na guerra entre você e o mundo, apoie o mundo. Né? Essa frase é ilustradora da confusão em que nós vivemos, né? Ou seja, entre o mundo estar errado e nós mesmos, qual é a chance do erro estar contido no mundo, né? Na aula da semana que vem eu vou deixar para vocês na pasta os trechos dos romances que eu separei para a gente ver rapidamente lá as imagens da guerra na literatura moderna e entender melhor a degradação da experiência na aula da terça-feira que vem. E eu também já começo com o Edgar Allan Poe e o Machado de Assis, tá bem? Então quem não leu os contos do Machado, pessoal, leiam por favor, porque eu vou discutir o Poe e o Machado ao mesmo tempo, tá? Inclusive, sempre que for possível, comparando os dois e apontando uma certa diferença entre o mundo moderno norte-americano e o brasileiro, tá? Entre a modernidade nos Estados Unidos e a modernidade brasileira. Pessoal, tenham um bom resto de semana, né? Bons estudos para vocês. A gente se vê semana que vem, tá? Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Quem chegou depois da chamada, responda, senão vai ficar com falta, hein?